gravação. Tá, agora eu tô gravando. Vou voltar aqui. Alguém mais tem alguma coisa mais pra falar? Isso. Então, essa nova era que a gente vive, pra mim, é também o que eu enxergo é essa transparência na rede, a internet, essa possibilidade de vermos as coisas nos trouxe transparência, né? O que também, para mim, é uma retomada dos valores. A gente consegue enxergar mais o que a mentira, ela não perdura muito tempo, né? O que a gente enxerga de valor, acho que está aparecendo cada vez mais, né? O que tem valor para gente. Essa conectividade da gente poder trocar com as pessoas muito fácil, né? De perguntar, isso nos traz mais clareza e aumenta essa nossa consciência, né? Coletiva. E acaba fazendo com que a gente tenha essa clareza maior de escolhas e escolhas, né, que antes talvez a gente não tinha. Quando eu comecei a mudar muito meu consumo, eu era muito consumista, assim, de consumo de roupa, de comprar, de muito. E com o tempo descobrindo todas as coisas, descobrindo como era essa cadeia da moda, por exemplo, a cadeia, né, de produção, de consumo, com trabalho escravo, com diversas questões que a gente vive, eu comecei a ter escolha, né, a escolher não consumir mais, a escolher, mas porque eu tinha essa informação que antes não chegava até mim, eu não tinha acesso a ela. Então, essa transparência acho que é o que nos faz estar numa nova era de uma nova forma, né? E esses são alguns nomes que dão para essa nova era, né? Que estão dizendo que a gente está vivendo a era da transparência, da conectividade, da aceleração, mas muito mais a era do conhecimento. Agora a gente saiu de uma era industrial totalmente, e agora a gente vai para essa era do conhecimento. E aí tem o transformar, porque eu chamo transformar negócios para a nova era, né? O que é esse transformar? Esse transformar para mim é de transitar para formar novas coisas e ir para a ação. Então, por isso a palavra transformar é tão importante, né, para mim. É transitar em alguns lugares, criar essa nova forma e partir para uma ação do novo. Aqui é um pouquinho da minha jornada, então, como para mim é uma era do conhecimento, porque eu nunca parei de estudar ou de querer ver novas coisas e juntar tudo isso, e eu fui buscando, tá, se o mundo dos negócios ele não é o que eu achava que era, né, ou não vai ser onde a gente vai conseguir dessa forma, né, eu não acredito mais nele, eu vou ter que buscar por alternativas, e fui daí mergulhando em vários temas e diversas coisas que fossem me alimentando para conseguir começar a construir uma ideia, uma jornada minha do que eu queria para o mundo dos negócios, né? Então, eu sou formada em contabilidade e eu comecei a procurar depois disso muito cursos e vivências e coisas de autoconhecimento. Eu fiz o Estaleiro da Liberdade, que é empreendedorismo pelo autoconhecimento. Eu não sei se alguém conhece o Estaleiro da Liberdade, era a Casa da Liberdade aqui em Porto Alegre, que é bem famoso de casas colaborativas, né? O maior movimento colaborativo que surgiu aqui em Porto Alegre, inicialmente. Daí eu fiz o empreendedorismo criativo, também pensando, não, empreendedorismo, né? Como empreender de outras formas que não sejam as formas clássicas e o que estão nos mostrando que deve ser, né, conforme a faculdade, a administração. Daí eu estudei bastante processos criativos, de onde vem, como criar o novo, o que não existe. Então, essa inovação que hoje muito se fala que é incremental, como acessar essa inovação realmente disruptiva. Todo mundo fala de disrupção,
de mindset, de transformação de mindset, mas a gente ainda tem e vive com um mindset antigo, né? Que todo mundo, vamos romper, inovar. Nós fazemos inovações até agora incrementais. Existem alguns poucos negócios como Uber, Google, né, os que dominam o mercado hoje, que têm negócios realmente disruptivos, porém com uma gestão e ainda muito antiga, né? Ainda muito da era industrial e hierárquica, e então da porta para dentro as empresas ainda são muito da era antiga. Então, como fazer para que essas empresas realmente ultrapassem e tenham essa inovação disruptiva, que não seja essa inovação incremental e que a gente mude realmente não só o modelo do negócio, né, o modelo dos serviços, como é o Uber, mas que também a gente consiga mudar da porta para dentro, como é essa gestão e essa forma de lidar com as pessoas no ambiente corporativo. Depois aqui eu coloco muitos os livros que me inspiram, me inspiram, e é onde eu estudo bastante tudo que eu uso no meu trabalho, né, nessa jornada de procurar novos modelos de gestão e como viver essa consciência dentro das organizações. E são livros que eu indico para todos, assim, que fizeram parte da minha jornada. Daí, um segundo momento, depois de todos aqueles estudos, me vem esses últimos 3 anos, o que eu estudei realmente para estar e conseguir atuar nas empresas e atuar dessa forma de que transformação precisamos. Eu fiz o curso, então, de fluxonomia 4D, eu trabalho com a Lala também, diretamente com ela, faço assessoria junto. Então, eu aplico fluxonomia 4D, eu estudei muito física quântica, que para mim é a chave da ciência e da teoria que vai realmente romper com os padrões e os paradigmas que a gente vive hoje e realmente entender que a gente faz parte de um todo e que isso, né, é energia e é físico. Então, a física quântica é parte bem importante dessa jornada. O The Tribe, que depois eu vou falar agora um pouquinho do que eu passei com o The Tribe e como ele foi importante nessa minha jornada, e é. A Teoria U, não sei se todo mundo conhece. Liderança Criativa com o Movimento Ímpar. Living Systems, do Fritjof Capra. Eu fiz o curso ano passado, o curso que é baseado no livro, que eu recomendo muito também para entender esses organismos vivos e por que, tipo, organizações, empresas e tudo que a gente vive são organismos vivos que estão em constante e eterna evolução e transformação, não. Mesmo que a gente não queira. O Reinventando as Organizações, que várias pessoas aqui também estão no movimento e são apaixonados pelo livro. E agora eu estou num curso e estudando bastante sobre transformação digital, né? O que é essa transformação digital e o que o digital está trazendo de transformação para o ser humano. Daí eu iniciei esse hub que se chama Aqui é Transformar, tá? A gente está ainda no estado beta, entendendo quais são qual vai ser o nome, enfim, mas ele é um hub que é o 528 Hz. 528 Hz é a frequência do amor e da transformação, é uma frequência onde as coisas, quando a gente está nessa frequência, as coisas têm a possibilidade de se transformar. E por isso se chama 528 Hz. E a gente chama Transformando o Negócio para a Nova Era. Então, é um hub ou um ecossistema de empresas focadas na transformação organizacional.
Por isso, por eu perceber que não precisavam ser criadas outras empresas, e sim, tipo, cada vez mais a gente conseguir uma das outras, acessar umas das outras, fazer parcerias, fazer o que eu não tenho, tu tem, fazer junto, e que não era necessário mais criar novas empresas, porque a gente já tem todos os hardwares criados, né? A gente já tem as coisas prontas, agora a gente só tem que entender como a gente vai acessar cada uma delas e acessar, e isso é a colaboração, isso é estar em rede, né? Não ter a posse, mas sim ter a possibilidade de acessar alguma coisa. Então, aqui o Tribe eu vejo que é essa rede poderosa de que temos todas essas habilidades disponíveis dentro dessa rede, desse ecossistema, prontas para ser acessado. Então, esse núcleo que se cria, esse ecossistema que se cria é muito poderoso. E por isso a gente criou, eu iniciei esse movimento, né? E é um hub com empresas focadas para transformação. Hoje, as empresas que estão, né, podem estar e podem não estar a qualquer momento, e vem outras chegando também. São empresas que eu me conectei nesses últimos 3 anos, que eu conheço todas, e que eu sou ou sócia ou parceira delas, e que eu conheço os serviços delas também, e que cada vez mais a gente vai estar junto, misturar e fazer e co-criar serviços e para que a gente consiga resolver o problema dessa transformação, né, que é muito necessário no mundo dos negócios. Então, tem a Fluxonomia 4D, o Movimento Ímpar, a We Humans, o The Tribe, a 1%, a 303 Design e a Transmuta. Por enquanto, existem outros chegando e ainda está numa construção e vai ser uma eterna construção. Então, está no início aí do nosso hub. Então, agora para a gente falar mais do The Tribe, o que eu senti no The Tribe o ano passado, e qual foi a minha experiência do que eu vivi no The Tribe. No The Tribe existe, aqui era o meu depoimento para mandar para os novos participantes, o que ele, fazer a propaganda do que eu achei, e fazer o marketing do que eu achei da minha experiência, e foi o que aconteceu comigo. Tá, no The Tribe existe um espírito de tribo, uma comunidade que se formou a partir de um chamado do sentir. Aquela energia que conecta no instante que você lê, assiste ou conhece algo novo e diz, nossa, isso é para mim. Naquele momento, você conecta energeticamente com as pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Formamos uma tribo onde nos sentimos seguros para testar, experimentar o novo e sonhar. Um lugar onde não somos julgados por nossos erros, e sim somos impulsionados para o desenvolvimento. Nesse lugar lindo, confiável, amoroso, onde vários antigos paradigmas são quebrados e as pessoas podem se transformar, expandir, evoluir, co-criar e ser. Um lugar onde cada um pode ser o que se é e viver na mais pura essência. Então, para mim, o Tribe foi exatamente esse organismo, esse lugar de experimentação. A gente trocou muito, acho que vocês, né, também. Então, a gente fez muitos testes, mandava, por exemplo, depoimentos, dizer, eu preciso escrever um post, a gente mandava no grupo, a gente testava, pedia auxílio para as pessoas, a gente teve muitos projetos desenvolvidos juntos e é uma rede de aprendizado muito rica, né, de aprendizagem. Então, a cada acontecimento com cada um dos integrantes, isso faz com que os outros aprendam e evoluam. Só que chega um momento que a gente quer mais, assim, né? Em vários momentos no Tribe, eu acho que pela metade, assim, do ano passado, mas eu comecei a sentir que a gente podia ir muito além
e que a gente tinha que começar a criar essas conexões, que existiam possibilidades da gente, por ter esse campo tão rico e pessoas, e empresas e coisas acontecendo, a gente tem muitas possibilidades de desenvolver e criar o que se imaginar, né? Por isso o Tribe foi muito importante para mim. Eu experimentei muito, conheci muita gente e fiz muitas conexões incríveis que até hoje, não, o Tribe só me traz coisas boas, assim, e a gente tem bastante para ainda caminhar e evoluir, temos muitas oportunidades com o Tribe. Aqui eu trouxe para a gente relembrar um pouquinho quem nós somos, né? Que nós somos uma comunidade, isso era a nossa página inicial, lá no começo. Somos uma comunidade formada por pessoas que acreditam na transição como um processo contínuo e de autodescoberta. Acreditamos e propagamos uma vida mais conectada à essência, onde a vida pessoal e profissional não são dissociadas. Então, ele é a tradução do que eu estava, né, procurando, ser integral, a integralidade, não ter que dissociar o profissional do pessoal, poder experimentar e estar sempre se autodescobrindo, é um processo contínuo, é uma célula viva que tem muitos problemas, muitas coisas acontecem ali, tem que ser resolvidas e tem que evoluir, só que é um lugar muito seguro, né? E isso, para mim, não teve preço. Eu nunca senti em algum outro lugar que eu pudesse experimentar tanto sem medo, né? Sem medo de errar. Então, isso fez com que essa autodescoberta e o meu processo contínuo de evolução fosse bem profundo. E aqui eu botei também para lembrar que é a partir dessas incoerências que a gente vai achando nossas coerências. Então, todos os momentos que as coisas não estão tão encaixadas, a gente tem ali uma oportunidade de melhorar, né? Porque se tivesse num fluxo contínuo, onde não tivesse nada para ajustar, provavelmente aquele sistema ali não evolui. Não evoluiria. Se ele continua sempre sem nenhum input e que nada sai fora dos trilhos para que seja, tenha uma retomada e que algo novo dali surja, ele não evolui. E é isso que eu acho que essa busca pela coerência, né, desse tribe é incrível, essa parte da busca pela coerência. Eu trouxe aqui para retomar, então, teve algum encontro presencial onde vocês desenharam, foi tu que fez, Cris? Cris, tá por aí? Tô aqui, Cris? se fui eu que fiz. Foi tu que fez, né? Sim. A rede. E eu queria saber se alguma coisa que a gente, disso aqui tudo, ela segue, ela seguiu, ela continuou. O Gift Circle, ele aconteceu a partir disso? Como é que foi? Me conta um pouquinho como está a situação hoje desse sistema aqui. Ó, para mim funcionou assim, o que as pessoas assim tinham de ser, eu pedi para a ferramenta ajuda na questão de autoconhecimento, busca de propósito de vida. Eu fiz um mini curso do Avatar sobre o perdão com a Daisy, então ela disponibilizou assim, várias horas que a gente ficou pelo Zoom conectada, assim, trabalhando esse tema do perdão. Tive um convite do Pedro para fazer parte de uma turma experimental de um curso de design de vida online também, então foram 6 sessões, que foi muito bacana.
Tem uma troca que ainda não terminou com o Agni, ele fez leitura de aura e, Nossa, que legal. e aí eu tinha que ajudar ele na modelagem de um negócio sobre o masculino, só que por enquanto ele não me chamou porque ele resolveu parar, dar um tempo para essa parte. Então, estou à disposição dele quando ele resolver retomar. Então, acho que assim, as coisas maiores para mim aconteceram. Aí não Isso é uma coisa que eu acho incrível, imagina, né? A gente tá num lugar de aprendizagem e trocas muito ricas. Quantos, sei. né? Ah, quando que tu conseguiria acessar isso tudo, né? Se a É, gente não estivesse nesse ambiente experimentando e colaborando e se todas as pessoas não estivessem juntas, né? para mim funcionou bastante porque eu senti também que eu abri a minha vulnerabilidade, o que eu estava passando, e as pessoas reverberaram e se conectaram. Eu não soube de outras pessoas assim, relatando o que realmente aconteceu. Eu senti que muita gente não aconteceu ainda o que se prometeram a fazer. Ficou muita coisa ainda no ar, eu acho. Muita coisa aberta. Então agora a gente vai rever isso, Seria bom né? até fazer um outro gift circle, por bastante Sim, tempo e foi poucas pessoas porque foi o presencial, né? Acho que tem sim, outras pessoas que queriam até participar dessa experiência, claro, vamos retomar agitar. agora. Eu tô falando isso pra gente retomar muito a partir desse anseio que surgiu no último encontro com o Max também, né? De que o Tribe pode ser mais. E que ele tem todas as ferramentas ali para ter produtos, serviços, negócios acontecendo. Por isso que eu mostrei para vocês muito o exemplo do Hub, que eu iniciei, que é apenas a união de várias empresas e que juntos a gente pode criar coisas novas. E o Tribe tem um ecossistema riquíssimo e a gente pode ver por esse desenho que tu fez, né, o quanto negócios e possibilidades a gente tem para impulsionar uns aos outros, né? Só de espaços e lugares, a gente tem o ateliê, a Yellow House, o espaço da Elo, do Alto Paraíso, tipo, 3 lugares incríveis de estruturas para ter workshop, né, ter vivências, enfim. Então, a gente tem muita recurso disponível, né? Como eu sou fluxonomista, eu vou falar um pouco daí dos recursos, das habilidades, do que a gente tem disponível para a gente enxergar. Por isso que eu falei que era bem mão na massa e queria sugerir, né, das pessoas virem com as suas iniciativas ou com as suas ideias e com o que tem de habilidades e para a gente criar esse ecossistema, entender e começar dentro disso, conseguir operar e conseguir criar essas pontes, assim como foi nesse teu caso, Cris. Eu trouxe 2 coisas aqui. Uma é um, um site de um inspiracional para a gente ver o que tipo o Tribe pode chegar a ser ou ir muito mais além, né? Então eu queria, deixa eu ver quem tá, vou tirar aqui vou deixar de compartilhar, porque a gente vai ver agora esse vídeo mão na massa. Deixa eu ver se é melhor ai, não vai abrir aqui. Tá, eu vou abrir depois ali e compartilhar com vocês e depois a gente vê no, faz o mão na massa. Então vou botar. Não tô aqui. Não.
Aqui, vai abrir. A internet tá horrível. Eu vou mandar o link. Deixa de compartilhar aqui e vou mandar o link para vocês verem aqui pelo chat. Ó, mandei ali no link, quem quiser ver. E vou pegar o link do... Tá falando que a página não existe. Ué. Fica carregado. Eu testei. Papai. Tá. Paradise. É mais pra gente ver eu recebi hoje não, esses dias. Aqui. É Paradise, Lina. Paradise Hacker. Hacker Paradise. Agora eu acho que esse link aqui vai. É tipo co-living, co-learning, co-working, em diversos lugares do mundo. Agora o próximo que vai ser em Buenos Aires. Então tem vários tipos de... Vai para algum lugar trabalhar, todo mundo, todos juntos, desenvolver projetos e colaborar uns com os outros e desenvolver novos negócios em lugares diferentes do mundo. Então tem como fazer parte e é uma coisa que eu enxergo que seria um futuro incrível para o The Tribe ter algo nesse tipo. É o que o Boiá, o André, tá um pouco desenhando com essas experiências que ele leva e a conexão da experiência dele com The Tribe. Então, um dia, se a gente chegar a isso, seria uma organização evolutiva bem interessante, com processos de aprendizagem, né? E, um novo modelo bem que eu acredito bastante. O que eu queria que a gente trabalhasse hoje, então, e por isso Mão na Massa, aqui, lá naquele teu arquivo, foi tu que fez até, né, Cris, de todo mundo, no Google, a gente começar a mapear, né, também, a gente descrever um pouco o que a gente gosta, as nossas hashtags, né, do que os temas que a gente tem interesse, cada um de nós. Mas eu quero trazer mais
para a gente mapear os nossos recursos, as nossas habilidades, o que a gente tem de recurso disponível. Não sei se vocês conhecem, já ouviram a fluxonomia. Foi a Daisy que fez, olha que lindo. A Daisy faz objetos incríveis, assim, para workshops e tudo mais. Ela faz todos os objetos da fluxonomia. Então esse aqui é tipo uma agendinha da Flux. Ó, fluxonomia, ela que, não sei se vocês já viram lá no ateliê. Ela que faz, e daí tem o nosso mapa da fluxonomia aqui, que são as 4 dimensões, e aqui tem os post-its para a gente ir mapeando cada um dos nossos recursos. Então, aqui embaixo a gente começa a espiral com a dimensão cultural, tudo que a gente tem de disponível e nosso, que é da dimensão cultural. Conhecimento, habilidades, tudo que vem que a gente chama de dimensão cultural é economia criativa. Né? A parte da economia criativa é a dimensão cultural, que é a semente, onde tudo começa, né? Onde eu encontro o meu propósito, é onde eu pego todas essas partes que estão na cultura e que são intangíveis, os meus intangíveis. Tudo que está nesse eixo é intangível, o que está no eixo horizontal são tangíveis, coisas tangíveis. Uma segunda dimensão, a gente vai para a dimensão ambiental. Ambiental é tudo que eu tenho de estrutura, de ferramenta, de software, de lugar, de estrutural, de coisas, né, e de ambientes. Então a gente chama de essa dimensão ambiental de economia compartilhada. É onde eu consigo compartilhar. É isso que eu trabalho na economia compartilhada. O que eu tenho de estrutura e infraestrutura que pode ser compartilhado. Depois aqui em cima, a gente tem a dimensão social. Né? Todos os contatos e o que eu tenho de social disponível. A gente chama de economia colaborativa. É aqui que a gente colabora. Então, esse eixo é o eixo tangível, né? Intangível, o eixo da economia criativa e da economia social. Tudo que eu tenho de cultural e social é o meu intangível. São valores intangíveis. E por isso também que a gente... essa nova era, ela é diferente. O que a gente está vendo dessa mudança de valores? Que a gente começa a ver muito mais valor no intangível, né? Que os meus recursos e o meu valor, ele não está só no que é material. E por isso a Lala usa o exemplo dos ovos da galinha, né? Uma coisa é tu ter ovos de galinha, todos são iguais. Outra coisa é tu ter ovos da galinha feliz. Os teus ovos são diferentes porque são da galinha feliz e tu tem aí um intangível. Então, tudo que são produtos ou serviços que têm um alto grau do intangível, eles são têm muito mais valor hoje. E aí a gente começa a mudar o valor do preço, né? Por que o preço de algumas coisas é tão alto? Esse valor intangível que é muito maior, né? O valor da marca, a marca está aqui no cultural, ele é intangível. Então, e depois a gente vem para a dimensão multimoedas. Porque multimoedas, essa dimensão não é só dinheiro, só financeiro, né? As outras moedas são tempo, é uma moeda a mais valiosa, talvez, que é um bem que a gente não tem como recuperar, né? O tempo. Então, o tempo é uma moeda, outras moedas, criptomoedas, outros tipos de troca. Por isso, é uma dimensão multivalor e não só uma dimensão financeira. A gente chama de economia de multimoedas. Tá? Essas 4. Então, estou explicando tudo isso para a gente tentar mapear
e colocar lá, a começar a abrir lá na nossa planilha esses recursos que a gente tem disponível na rede. Também o que a gente mais tem de desafio, né? Porque várias pessoas falam ali o que querem ajuda, mas eu botei lá para a gente propor o maior desafio, que é ajuda no seu negócio ou na vida, no que está sendo construído, e o desejo de o que fazer, o que quer atuar. Porque aí a gente talvez vai mapeando e entendendo o que é esse nosso ecossistema para cada vez conseguir talvez gerar mais conexões e gerar suporte, né, suportar. Por isso, a gente fazer essa revisão também no que foi pedido lá no dia que tu desenhou o Gift Circle. Né? E a partir daí também tem uma coluna sobre a mentoria. Quinta-feira, amanhã não, quinta-feira a gente tem um encontro de todos os ex-triders para falar sobre o desenho, né, daqui dos próximos meses e também da mentoria, porque a gente tem as mentorias todas que estão abertas, né, ainda. Se vocês já sabem com quem gostaria de ter alguma mentoria, já pode colocar lá na planilha, onde eu abri e botei uma coluna mentorias. Porque algumas pessoas já podem ter vontade de falar com alguém, de marcar a hora para conversar a respeito de algum negócio. Quem não tiver, a gente também vai agora vendo essas necessidades, esses desafios, cada um, indicar quem seria as pessoas ideais para esse tema, quem poderia ajudar e dividindo para poder agora a gente desenvolver a mentoria. Era muito importante a gente chegar até aqui, ver todos os temas. É muito tema, é muita gente, é muita coisa. Mas isso que é a rede, né? Isso que é essa nova era que a gente está vivendo. É informação, informação, muita informação que a gente tem que aprender a filtrar e a entender o que para nós serve, o que é legal, temos que saber, mas não preciso aprofundar. Então, para a gente estar num nível de entendimento e começar a se entender como rede. Porque empreender em rede e empresas em rede e entender essa rede está sendo um desafio muito grande para todos nós, né? Entender como vai ser, porque somos bebês engatinhando, se a internet ela tem 15 anos, né? 16 aí que temos internet, pelo menos eu ganhei meu computador, comecei a usar com 14 anos, sei lá, então, 18 anos aí, a internet, e agora, empreender em rede, são alguns poucos anos que isso está acontecendo, então tem muito pra gente aprender junto e desenvolver e começar, porque é desafiador. Então, queria abrir para ouvir vocês, ver o que vocês acham, como a gente caminha. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Que achou que... Jana, desculpa, não sei se eu entendi bem, mas o negócio da mentoria, vocês vão pegar de base aquela planilha que a gente montou e algumas pessoas preencheram para olhar caso a caso e ver o que cada um está precisando para atribuir um mentor. Seria isso? Isso. A gente vai... Nem todo mundo preencheu essa tabela, mas... não, quem não for, depois a gente vai perguntar para cada um entender o que está acontecendo. A gente vai, amanhã, quinta, a gente tem esse encontro para entender como a gente vai fazer as mentorias, por isso que eu peço de novo, para quem não preencheu, preencher. Agora eu coloquei um espaço lá perguntando se você já tem alguma ideia do mentor, porque pode ser que alguém tenha, se já tem, quer já botar o nome lá. Tá, mas você vai fazer um chamado, então, nos grupos, Facebook, WhatsApp, ou qualquer que seja, para quem não preencheu... Avisar sobre a mentoria. Depois de quinta-feira, que vai ser esse nosso encontro, que a gente vai alinhar exatamente
como a gente vai agir a respeito das mentorias. Por quê? Porque a gente achou que talvez seria muito mais orgânico, né, das pessoas procurarem e elas já iam indo acontecendo no decorrer. Não aconteceu até agora. Muitos, né? Tipo, eu tive conversei com o Pedro, foram algumas conversas. Tu fez com a Daisy, né? Que são as Tribers, enfim, é uma mentoria, né? Foi uma Mas troca. se as pessoas não entenderam que tinha, muita gente não entendeu que tinha essa abertura de mentoria, assim. Ah, e agora então daí a gente vai As pessoas não deixar foram procurar, porque não entenderam que fazia parte. Aí fazer. quando a Adriana botou o comentário, você falou, não, mas faz parte. Aí nem todo mundo está lendo os WhatsApp, tem muita gente que já nem se Sim. conecta mais com nada. Não, mas isso é super normal em cursos online, vivências e qualquer coisa, ainda mais de um ano, né? Todos os cursos eu já fiz, acho que mais de, mais de 10 cursos online, 30 no final, nem 20% das pessoas. O Tribe, ano passado, no final, tipo, tinha poucas pessoas. Algumas, é normal, todos os cursos online têm essa curva, né? E tem gente que segue motivado, que quer se interar, tem pessoas que não, né? Que querem fazer só assistir o que interessa sozinho e não querem interagir, enfim. Mas depois de quinta-feira a gente vai botar exatamente, claramente no Facebook, no WhatsApp sobre a mentoria. E idealmente As pessoas precisam ter preenchido antes de quinta, então é isso? Não. Quinta-feira a gente vai dizer como vai acontecer. Não precisa correr, vai ter tempo ainda, pode ficar Ah, tá. tranquila. Só a gente vai dizer Quinta a gente formalmente como vai conversa a respeito. funcionar. Tá. E a gente vai dizer formalmente como vai funcionar. Mas sim, tem as mentorias que a gente que existiam, existem no combinado inicial. E daí a gente vai deixar mais claro quinta-feira sobre como vão funcionar. O que mais? Márcio? Oi. Oi. Então, o quê? O que falar sobre tudo isso? Nos conta aí o que é tuas percepções, queremos ouvir-los. Bom, eu tenho vivido muito essa experiência dessa discussão, né, desses novos momentos de empreendedorismo e tal, porque como eu trabalho como facilitador gráfico, como tem sido uma prática nesses processos colaborativos, se levar, né, alguém que possa tangibilizar em imagens aquilo que foi discutido. Então, cada vez mais eu tenho sido demandado para participar de processos inovadores, disruptivos, em reuniões de startups, né, em processos de novos negócios e tal. Então, eu tenho visto muito essa ebulição, né, o que me chama muito a atenção é esse desapego à perfeição, né? Essa coisa das pessoas estarem dispostas a criar um protótipo e Uhum. viver com o mínimo possível qual é o Uhum. impacto disso, né? Uhum. E ajustando para fazer com que as coisas ganhem dimensão e escalem. Mas é muito interessante assim, ver um movimento, essa mudança de mindset mesmo, né, que gera até uma discussão muito grande de conservadorismo, de áreas da empresa que não se alinham muito ou não estão tão conectadas a tudo isso que tem sido dito e olham com uma certa um desprezo, digamos assim, né, por movimentos, vamos fazer, vamos colocar e tal. Uhum. É muito interessante, porque eu acho que nesse processo de mudança a gente vê reação, a gente vê uma experimentação, a gente vê educação, né? As pessoas estão aprendendo a viver num outro ecossistema, né? Eu, por Uhum. exemplo, vivi boa parte da minha vida profissional como diretor de criação, que eu fui de muitas agências. Nossa, o mundo da publicidade é o pior de todos. Quer dizer, eu vi uma história que era muito hierarquizada, né? Eu mesmo tinha
um ranço que hoje eu identifico, porque eu estou fora do sistema e olho, mas eu tinha um ranço pô, em última instância eu era o diretor de criação, então se eu não avalizasse, né, uma ideia, ela não seria, sabe? Tipo, muitas vezes eu fui top-down, assim, não, é isso que eu quero. Né? Aham. E interessante que hoje eu percebo que as pessoas têm uma predisposição, até um cuidado ao trabalharem juntas, não serem muito impositivas, né? Não é uma coisa que cai bem mais se ser impositivo. Como não cai bem hoje você ser o cara, né? O especial, o criativo, o cara que foi contratado novo na agência e ganha uma grana e é o bacana. Não tem mais isso, né? As pessoas elas valorizam muito essa coisa da troca, da experiência compartilhada, mais até do que a adulação do ego que a gente viveu num certo momento, onde a gente era pago por aquilo que cada um especialmente fazia. Então, tinha uma reserva, né? Que os processos criativos, as pessoas escamoteavam as suas ideias, elas não queriam compartilhar, porque afinal de contas elas queriam esperar o momento certo de dizer, eu fui o autor da ideia, né? E hoje não. Eu acho que esse é talvez o processo mais interessante que eu observo, que é como as pessoas estão vendo o valor de trabalhar num coletivo e o quanto isso gera uma aprendizagem, gera evolução, gera crescimento, e como esses aspectos egóicos que foram durante muito tempo valorizados, hoje são relativizados, né? As pessoas percebem que não é isso que nutre tanto, que gratifica, como você trabalhar numa equipe onde existe uma troca afetiva, onde existe confiança, especialmente, né? Muito legal você trabalhar num grupo de pessoas em quem você confie e que você goste dessas pessoas, né? Trabalhar entre amigos, isso é maravilhoso, é tudo que... Eu acho que é tudo que a gente precisa trabalhar entre amigos, porque é uma delícia. Entre amigos tudo é legal, né? Você aceita, você ouve, você não quer dar conselho, você é empático, você recebe. Eu acho que esse é o grande canal. Então, eu sou um cara especialmente encantado. Eu digo para o Max, ele me pergunta, e aí, que você está? Falou, Max, eu sou encantado com esses processos de rede, de experiência colaborativa, até porque eu vivi muito numa experiência que não era essa. Então, eu sou um peixe, sou um ponto fora da curva. Meu filho diz, pai, você não é... Você tem um filho de 13 anos, né? De 12 anos, 12. E aí ele diz que eu sou totalmente diferente dos pais, dos amigos dele. Porque eu sou um cara, eu sou um ponto fora da curva, porque eu sou apaixonado por tudo isso que está acontecendo e me entrego totalmente. Tanto que você vê, sempre que eu posso, eu estou aqui numa reunião. Acho maravilhoso escutar essas pessoas, acho que essa troca é riquíssima. E eu valorizo isso com um especial carinho, assim, sabe? É uma gratificação muito grande poder fazer parte de grupos assim de discussão e tal. Falei pra caramba, mas eu precisava falar. Eu acho que Ótimo, que o bom. tema é a Feliz. economia da nova era, né? Eu estou encantado com isso tudo que está acontecendo. Eu acredito que, na verdade, tu talvez nasceu, né? São as gerações, né? Aquela coisa que se existe, né? O cristal ou não cristal, que tu já nasceu perto da nova era, né? Mesmo tendo a tua geração sido ainda no formato super hierarquizado, né? Porque as teorias são de que a gente está mudando a forma de vários sentidos, do centralizado para o descentralizado, do descentralizado para o distribuído. E isso mudou em diversas transformações que a gente teve na história. Né? Então, não é uma coisa assim, é moda e a gente vai voltar a ser o que era antes. Não, foi como a Revolução Oral. Quando a gente começou a falar, tudo mudou. A primeira revolução oral, a segunda revolução, a da escrita. Quando a gente começou a escrever, mudou completamente o mundo, né? A partir da escrita. Depois que veio a imprensa, então, e distribuiu a escrita para muitos, mudou mais ainda. E com o digital, o que a gente está vivendo é uma revolução digital, né? Não tem como o nosso comportamento como ser humano continuar sendo o mesmo. Não é mais assim, formato, quero ter um modelo assim, quero ter... Não tem mais escolha. O que é o Uber? É
o digital já operando, né, da forma distribuída. Não existe mais quem é o chefe do motorista. É a gente, é o cliente que diz eu quero, não vou dar estrelinha, dê as 5 estrelas ou não. Não vai ter mais o gerente. Acabou. Isso é o distribuído, né? E para mim, claro, ainda existe uma longa jornada das empresas que ainda estão no modelo super tradicional, mas que é uma jornada que não tem volta. Né? Tem como a gente tirar o digital agora e voltar? É a mesma coisa dizer assim, não vamos mais escrever, vamos tirar a imprensa, porque isso aqui não deu certo, ficou todo mundo teve mais conhecimento, né? As pessoas estão tendo conhecimento agora. Muitos não queriam, foi muito tempo, por muito tempo, a escrita foi guardada 7 chaves para que não pudesse dar consciência, né, para essa população. E agora a gente tem informação chegando em todo mundo, e todo mundo está com o seu poder na mão. Né? Que esse celular é o poder de compra, é o poder do like, é o poder... Tudo isso, esses cliques que a gente dá o dia inteiro, tá configurando o mundo e o futuro ali na frente. E é só uma questão da gente não perceber de que não tem volta. É assim, e agora? Como é que a gente vai fazer para viver daqui para frente? E uns já estão pensando na frente, outros que ainda querem segurar lá, né? A escrita vai ser só para nós, a gente que tem o poder, a gente que vai... Até que vai chegar um momento que não tem mais, né? Um aspecto que o Marx frisa sempre é essa coisa do disclosure das informações, né? Como a informação transita muito mais livremente, né? Hoje a gente vai nos hubs e tem lá os aquários de vidro, onde as pessoas estão ali com os computadores abertos, as telas dos computadores abertas, e as empresas, e as pessoas passam, transitam por aquilo e veem informações, né, acontecendo em outros núcleos ali próximos. E essa coisa de lidar com a informação, especialmente no que diz respeito ao concorrente, eu acho que talvez seja um modelo mais nevrálgico de mudança de mindset. Porque, por exemplo, eu sou um cara apaixonado por pensamento visual e quando eu entrei nessa área, eu me coloquei assim totalmente a favor, ser um arauto da difusão disso. Eu falei, eu quero poder contribuir para levar isso para as escolas, para levar para a comunidade, para levar para a empresa, fazer as pessoas pensarem de uma outra forma, né? De uma forma muito mais solta, muito mais humanizada, muito mais fluida, que é o trabalho com imagens. E os meus colegas diziam, com certo, assim, tinha um certo medo de que essa coisa de eu ensinar, né, que a minha vontade sempre foi de ensinar, pudesse gerar muitos concorrentes no mercado, né? Que o mercado pudesse ficar saturado e que a gente perdesse esse valor do nosso trabalho muito rapidamente por um excesso de oferta de profissionais entrando na área, né? E eu dizia para eles o seguinte, eu acho que não, eu acho que existe um grande desconhecimento do que a gente pode agregar de valor. Então, na medida em que cada um de nós funciona como um difusor dessa ferramenta, dessa experiência, e o mercado vai se sensibilizando, não vai faltar. Vai agregar mais. Vai agregar para todo mundo, né? E eu continuo com esse mesmo ponto de vista. Então, eu não me importo, eu quero ver meus alunos trabalhando, sabe? Indico, né? Enfim, eu não tenho medo, não. Eu acho que a gente... E a gente continua com esse mindset de guardar informação, né? Esses que continuam de 200 anos atrás, quando nós éramos 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas. Como que vai acabar, né? O que é intangível, a Lala na fluxonomia, a gente diz, todo o intangível, ele não esgota. Então, quanto mais a gente trabalhar com a criatividade, mais tu desenvolver o teu trabalho, mais ele vai ter a opção de crescer e de agregar valor, porque ele não é finito. É diferente de tu agregar valor em uma coisa, né? Em coisas materiais. Ah, isso é finito, isso tem, a água vai terminar, todo o resto. Agora, o intangível, ele só cresce, né, com a conexão. Eu valorizo o teu negócio, eu valorizo o meu conhecimento, ele só aumenta, ele não diminui. Né? Então, é uma coisa que se retroalimenta. E aí que tá, a informação para gerar intangíveis, ela é muito importante, ela é muito poderosa. Isso eu vou trabalhar contigo, a gente vai aprender juntos e desenvolver outra coisa que não existia ainda
só tu ou só eu. Né? Então, tem essa parte Concordo, total. Incrível, muito legal. Ana, primeiro parabéns, adorei. Obrigada. TV falando e lembrar de tudo isso, né? Eu acho que principalmente o que me vem muito aqui, ouvindo você falar, é da importância da gente manter as conexões, né? Porque a gente está, como vocês falaram, num período de mudança de mindset, né? E muitas vezes a gente volta para o mindset antigo. Mesmo a gente que tem aí trabalho em rede e está com um pensamento de mudança na forma de atuação em tudo, mesmo assim a gente se vê, ainda tem coisas densas, a gente trabalha no direito, né? Ainda tem caminhos densos, ainda tem desafios, né? Dentro do mercado, A gente teve desafios aí o ano passado com, por exemplo, código de ética da OAB, como se colocar. Então, quer dizer, tem uma série de desafios que a gente vai vivenciando na prática e da importância da gente ter essas conexões e ouvir e tá sempre elevando a vibração aí no sentido de lembrar o que a gente pode fazer, né? E de lembrar onde a gente está indo, né? Então, foi bastante importante te ouvir, eu gostei bastante. Obrigada. E acho que é isso, acho que a gente tem, se você tiver aí fácil em mente os desafios que você vivencia também, nessa mudança de mindset. Nossa. Todos os desafios. Imagina que agora a gente está fazendo um projeto gigante com o SESC, né, na fluxonomia. Então, processo de transformação organizacional, desburocratização de processos muito profundo. Então, o Sistema S tem diversas regras, né? Diversas coisinhas. E além das regras que existem de verdade, existem as regras que estão na cultura intrínseca, que são maiores, muito maiores. Então, por quê? Ninguém nunca leu um manual, né? Eu fiz essa pergunta no meu grupo de prototipação com eles. Porque uma delas disse, não, isso tá fora das regras, a gente não pode fazer. Daí eu disse, tá, então me conta aqui, tu já leu as regras? Não é, ninguém nunca leu as regras. É uma coisa que passa de geração para geração, né? Que passa de quem veio, entrou e a cultura que está instaurada, né? Então, muita coisa que tu falou que é o nosso mindset antigo é o que está intrínseco na gente, né? Por isso que a gente não sai e não muda. Então, esse é o maior desafio, realmente, perceber na gente mesmo, perceber na nossa cultura, nos ambientes que a gente está, o que a gente ainda replica, ainda a gente cai o tempo inteiro. Então, como quebrar, né? É quebrar exatamente aí. Existe a regra, tá? Ela não pode ser quebrada, ela pode, ou ela tá lá realmente, ou é uma coisa cultural que foi instaurada. E, nesse caso, essa regra em específico, ela era praticamente 90% cultura instaurada. Não existia escrito daquela forma como as pessoas executavam dentro da regra. E a gente mudou um desses processos que já aumentou em 40% a produtividade do setor de compras. Caramba. em um só processo. Que era 90% cultura e 10% um pedaço da regra que foi foi interpretado de uma forma, porque existem 300 mil formas de interpretar, e que poderia ser realizado de outra forma, o que nos ganhou em produtividade em 40%. Então, esse é o maior desafio, sabe? Perceber o que é nosso, o que é cultural, porque a gente só tem aquela visão de mundo, a gente viveu nessa visão, então a gente não está conseguindo enxergar. Por isso que é muito mais profundo que a gente pode imaginar essa mudança que a gente está vivendo. A gente não está conseguindo perceber o que é, porque é muito além do que a gente pode imaginar. Né? Essa transformação de olhar mesmo, de formas de conexão, de colaborar, de viver esse novo paradigma. Esse é nosso desafio como seres, eu acho, em todos, ainda mais nas instituições mais hierárquicas e tradicionais, né? Como botar o pinguinho
de forma sutil, né? A gente tem que ir indo. Eu perguntei pra ela, e aí, tu já leu? A gente já leu, onde é que tá, né? E daí foi o trabalho que surgiu desse grupo da prototipação de compras, era entender e perceber o que estava por trás dessa regra e que desenvolveu, bem legal. Lina, tá aí? Márcio, Dani, alguém quer dar um oi? O Marco Compartilhar? sou eu mesmo, tá? É Ah, que eu tô no ué, tu computador. tem dois Eu Márcios. tô no computador, eu tô no computador vendo Tu já vocês tem grandes. avatar, né, Márcio? É que eu tô sem câmera, eu tô sem câmera, então eu só tenho no celular, mas eu quero ver vocês grandes, então eu tô aqui, ó. Ele está em outro nível, ele colabora com ele mesmo já, assim. Ele já tem avatar, viu? Eu disse que ele tá anos à frente, anos luz, né, Márcio? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a sua percepção sobre transparência, que é, eu acho que uma outra questão nevrálgica assim, no modelo de convivência social e de produção de recursos culturais e de produtos. A transparência. Ah, Que é a sua percepção sobre transparência? a transparência, eu acredito que ali que eu botei a nova era, né? Essa é uma era de transparência que a gente vai estar caminhando cada vez mais. Tudo isso que apareceu, né, em todos os âmbitos da nossa vida, na política, na sociedade, as empresas que não conseguem mais esconder um propósito, né, que é marqueteiro, o propósito de venda e que começa a aparecer nas ações delas internas. Para mim, a coisa também muito importante que está se vivendo dessa contradição que existe do que a empresa é da porta para fora e do que ela vem sendo da porta para dentro, que agora está entrando em choque. Muitas empresas não querem mudar, a maioria não, eu não quero mudar, tá bom assim, eu estou ganhando dinheiro assim, sempre ganhei, mas não tem mais como. Né? Isso, para vender, eu tenho que ser de uma forma, ter um propósito e me posicionar no mercado dessa forma, e aí isso começa a aparecer por causa da transparência. Aparece os casos de empresas. Não sei se tu chegou a ver a lista de empresas da publicidade. Saiu Não, uma baita pesquisa interna aí de pessoas que trabalham no meio publicitário de agências, o quanto essas agências são horríveis e botando todos os podres das agências, tipo, cada pessoa ia lá e dava o seu comentário do que era trabalhar dentro dessa agência. Então, por essa transparência de informações, por estar aparecendo as informações, não tem mais como ser incoerente, né? E mostrar uma coisa e realizar outra. Então, eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais um mundo mais transparente. Óbvio, tem muita enganação, muita informação incorreta, muito ainda temos, sim, estamos em processo, né, mas muito mais transparente do que a gente já viveu. Antes a gente tinha 5% do iceberg só aparecendo. Eu acho que agora a gente já deve ter evoluído aí bastante para umas 15, 20% do que está aparecendo, e as coisas estão cada vez aparecendo mais, eu acho. Essa é a minha opinião. Tua conexão tá péssima, menininha. Dani, Bia, querem falar algo? Então eu queria sugerir a todos que botassem lá no nosso arquivo no Docs lá, o que vê, né, dessas dimensões, de cada uma das dimensões, o que a gente tem de recursos disponíveis para cada vez mais a gente conseguir enxergar esse ecossistema da Tribe e para daí criarmos mais possibilidades de juntos colaborarmos e desenvolver novas iniciativas empreendedoras, né, dentro do Tribe e fora também, né, criando essas conexões. E a gente vai em breve ver essa questão das mentorias e sexta-feira, eu acho, a segunda, a gente dá também
um alô para vocês, indicando aí o que a gente conversou sobre. Espera aí. Oi? Espera aí que eu vou mandar um negócio aqui para você. Para Tá. vocês. Tá. Que é o... Ah, o seu... uma captaçãozinha aqui que eu fiz do nosso papo. Então já vou publicar aqui também. Que aí fica também no... Fica aqui já no... Também fica na gravação, né? Depois eu posso até mandar para lá, mas eu já aqui, ó. Ah, esse seu trabalho é incrível, né, Márcio? Porque deixar as coisas visuais... Subiu aí, ó. Que incrível, adorei. Algumas anotações, algumas coisinhas, né? Que isso também é para as pessoas perceberem que não tem muito mistério, não tem um certo, não tem uma perfeição, entendeu? Tem o que você consegue fazer naquele momento, a maneira de você escutar, de você captar. Falar, mas eu posso estar sendo imperfeito, eu posso não estar sendo totalmente... eu posso não estar respeitando totalmente aquilo que a pessoa está dizendo. Eu acho que sempre a gente vai ter, cada um de nós dá um recorte, né? Cada um, a gente tenta ser o mais isento possível. Cada um de nós é um recorte. E essa diversidade é muito contributiva também, porque de repente você vê um painel feito por alguém que dá um recorte pessoal a respeito daquilo que está ouvindo, você tem ali uma percepção que não é a sua, que é uma percepção de alguém, né? Então a gente não tem que ter medo de fazer, mesmo de anotar e de compartilhar as nossas percepções visualmente, porque é mais leve, veja, é fácil, né? Mais divertido, eu acho. Transforma a gente meio numa criança. Eu adoro ficar desenhando. Qualquer projeto que eu vou fazer, eu desenho. Eu estou sempre desenhando coisas. Eu enxergo melhor. E é essa que é a minha dica, né, para as pessoas entrarem nesse processo, fazerem isso o tempo todo. A propósito, jabazinho aqui, ó, dia 29 tem lá no ateliê do Flux 4D, um dia, domingo, um curso de pensamento visual e storytelling. Dia 29? Dia 29, é no outro domingo. Ai, eu vou para São Paulo em agosto, se fosse. Aproveitem, porque vai ser demais. Eu acho incrível, porque a forma como a gente tem acesso ao conteúdo é totalmente outra, né? O que a gente consegue integrar do conteúdo lendo, né? Que seria, sei lá, 5%, né? Dizem que 5% do que a gente lê, a gente consegue absorver. A absorção de conteúdo da forma visual, em uma página, tu já consegue ter muito mais a percepção do que lendo, assim. Eu acho incrível esse trabalho de vocês de conseguir em tempo real colocar num papel tudo que... O mais incrível não é isso. O mais incrível é que alguns tribers participaram e fizeram coisas absurdas depois que saíram. O Roberto, a Renata Barreto, a Mari. As pessoas, elas no final de um dia de exploração, de trabalho, elas fazem um chart a respeito de um projeto que elas têm, maravilhoso. Né? Tem um que a Mari fez, que eu achei sensacional, ficou muito profissional. Bom, ela mexe com estética, com arte. Ela é artista, né? A Ela é Mari artista, já é super já artista. teve essa facilidade, mas você olha assim, as pessoas olhavam e falam, caramba, mas você pode trabalhar com isso. Eu falei, que bom, pode mesmo. Então, é muito legal. E agora no próximo já vai ter várias pessoas, que é a Tiane, eu acho que a Daisy, a própria Lala falou que está afim de estar lá também. O Pedro. Então vai ser uma festa, dia 29, quem puder, junte-se a Olha, nós. todos os tribers, vamos lá então, tribers, vamos agitar, vai ter um encontro presencial, então já dá para desenhar e fazer um do triber também, do ecossistema, ao final. Foi demais, obrigada, Márcia. Obrigado você por essa noite deliciosa da gente estar junto aqui. Super obrigado, Xana. Brigadão. Obrigada a vocês por compartilharem comigo aí esse tempinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, então estou à disposição. Se quiserem
continuar, perguntar, ou trocar, ou alguma coisa, de qualquer dos pontos que eu falei por aqui, é só me chamar, então, no privado aí, a gente segue trocando. Lina, o que a Lina morre de inveja? Aqui, ó. Eu não tive. Ai, tu não teve desenhos. Então, Eu não. próximo. Toda vez. A Cristelle também, depois ela vai falar, você não fez isso, você não falou meu nome, gente. A Cristelle também teve lá no curso. Ah, a Cristelle. A Cris estava aí, saiu de certo. Agora ela deve estar com a Chloe. É, ela tá ali, ó, ela vai te ouvir. Então tá. Lina, Márcia, tu tem que agendar no próximo da Lina, então, para fazer o dela. Temos que avisar, Lina. Gente, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. E espero ter trazido aí algumas questões pra gente pensar. Tá bom? Seguimos juntos. Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Beijo para todo mundo aí também. Beijo, beijo. Beijo, Lina. Dá tchau. Tchau, Bia. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Lina, tenho que gravar aqui. Deixa eu pausar.